Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. E como temas dessa aula de hoje, nós temos recorte de olhar. O que seria um recorte de um olhar? Vamos lá, que no decorrer da aula você vai descobrir que tipo de recortes são esses, ok? Recortes de olhar. O que seria um recorte de olhar? Seria as fotografias. As fotografias são resultados da escolha de um olhar, de um recorte que o observador faz da realidade. Esse recorte é chamado de enquadramento, ou seja, é quando o fotógrafo decide o que estará em sua imagem. Para conseguir o que deseja, ele usa os planos fotográficos. Aqui eu apresento a vocês alguns dos pontos mais utilizados. Nós temos o plano geral. O que seria o plano geral? Né? Aqui tem uma imagem retratando. No slide seguinte, eu apresento a vocês a definição de cada um dos temas: do plano geral, do plano americano, do plano médio, do close e do retalhe, tá? Vamos ver a definição que cada um desses planos significa. Vamos lá, gente, as definições dos planos. Plano geral. O que é o plano geral? É aquela foto que mostra o ambiente ou o sujeito por inteiro, tá? Se é um corpo humano, é o corpo humano inteiro. Se é um animal, é o corpo do animal inteiro, certo? Já o plano americano, geralmente, neste plano as pessoas parecem do joelho para cima, sem perder todo o contexto, o ambiente, né? Então, se esta fotografia de plano americano é como se ela pegasse do joelho para cima, certo? Já o plano médio, ele elimina informações que não interessam ao fotógrafo. É como que ele se dedicasse uma atenção especial a uma parte do ambiente. Se for uma pessoa a ser fotografada, a imagem irá apresentá-la da cintura ou do busto para cima, né? Já o close, ele concentra-se em uma fisionomia, uma expressão facial. Já o detalhe é como se estivesse bem próximo de uma parte específica de uma pessoa, objeto ou elemento do ambiente escolhido. É como se ele se quisesse mostrar apenas aquele detalhe e quisesse apenas ser aquela parte específica. Um pouquinho de Brasil. Walter Firmo Guimarães da Silva nasceu em 1937. É fotógrafo brasileiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro, um dos mais premiados do país. Ele é reconhecido por valorizar a cultura afro-brasileira. Ele começou a fotografar aos 15 anos, como autodidata, passando a fotografar profissionalmente no final das décadas de 1950. Trabalhou em jornais, revistas e agências de publicidade. Aqui vocês veem a foto do Walter e uma das fotografias que ele fez. A obra de Walter reflete suas experiências pessoais. Tendo nascido e vivido no subúrbio, ele se define como um poeta homem. Já quis ser pintor, cineasta, mas foi na fotografia que encontrou uma linguagem para traduzir sua poética.
As fotos de Walter Firmes são um ensaio sobre a brasilidade. Então, nossa arte e cultura. Ela apresenta o brasileiro em suas alegrias e tristezas. Então, além de muitos personagens anônimos, Walter Firma teve a oportunidade de registrar figuras reconhecidas de nossa arte, como Pixinguinha, Clementina de Jesus e Cartola. Também retratou festas populares e fatos da sociedade da época em que trabalhava no fotojornalismo, né? Esta imagem desses cavaleiros, ele retrata uma cavalgada. Então, a gente observa os traços brasileiros que tem no colorido, na alegria, não é mesmo? Olha só essa outra foto também, né? De um comerciante, né? Vendendo as suas coisas na beira de uma praia, né? O Walter Firmino, ele costumava dizer, que eram palavras dele, eles falavam assim, a minha representação na questão do negro é a representação de uma sociedade que existe. Não é uma sociedade invisível. E posto assim, eu sou um delegado em representá-los na questão de sua cidadania, né? Que muitas das vezes nós mesmos não observamos, né? Que a nossa sociedade existe, que o que a gente vê, às vezes, a gente não dá valor, né? Olha e finge que não vê e passa por cima, mas isso aqui é a nossa realidade. Então, são fotos brasileiras com a nossa alegria, com nossas características, né? Que o Walter Firmino sempre costumava botar nas suas fotografias. Agora, gente, vamos ver alguns elementos da composição fotográfica. Você já percebeu que existe fotografias simples, mas que nos tocam de alguma maneira? Ou então imagens que parecem dizer muito, que trazem muitos significados? Então, há muitas formas de fotografar. E existem elementos que podem determinar o impacto ou auxiliar no significado de uma fotografia. Vamos conhecer agora alguma dessas composições fotográficas. A cor. A cor traz visual e pode provocar sensação de aconchego, estranheza, alegria, tristeza, entre outras. A textura. A textura ela cria sensações táteis. A linha. A linha sugere estabilidade, movimento, expansão, etc. E ainda pode introduzir o direcionamento do olhar dentro de uma fotografia. A perspectiva. A perspectiva ela produz sensações diversas, como a grandeza, inferioridade e ilusão, além de atrair a atenção para determinado ponto de imagem. A luz define forma e cores, podendo realçar ou ocultar elementos e criar diferentes atmosferas da fotografia. Já o espaço, ele cria contexto, deixa uma imagem mais vazia ou preenchida e releva as intenções de quem a fotografa. E como atividade desta aula de hoje, deixo para vocês aqui as seguintes questões. A número 1. Como você acredita que a fotografia pode servir para expressar uma visão de mundo? Então, você vai retratar aqui a sua opinião. Na número 2. Você já tirou fotografia que não apenas registravam momentos, mas que tinha a intenção de expressar algo? A número 3 é a seguinte. Você consegue perceber a brasilidade na obra de Walter Firmino na imagem abaixo? Em quais características? Tá? Você vai observar a imagem
Esta imagem desta fotografia, quem fez foi o Walter Firmino. E vocês vão responder a pergunta se tem a ver com a brasilidade ou não e escreva suas características. Já no número 4, você vai relacionar os planos fotográficos com as imagens abaixo. A para plano geral, B para plano americano, C para plano médio, D para close e E para detalhe, tá? Ao lado de cada foto tem um parêntese e um número para você identificar o número relacionado à imagem e definir qual dos planos esta fotografia se relaciona. Se é plano geral, se é plano americano, se é plano médio, se é close ou se é um detalhe, tá? A gente encerra por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.